Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que também já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar aqui na introdução, então já vamos para o relato, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de hypar, se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso relato. E esse relato, gente, deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, é porque a moça que enviou, ela primeiro enviou a parte 1 e depois a parte 2, então é um relato bem grande, mas eu acredito que eu vou conseguir contar tudo em um vídeo só. Eu só tô meio perdida aqui quanto ao título. Pera aí, gente, calma aí. E olha que eu me organizei aqui direitinho e não deu certo. Ah, tá. O título é O Amor que Virou Dor. Então vamos lá. E eu vou fazer de tudo, gente, pra eu conseguir contar tudo num vídeo só, tá bom? Porque eu não gosto muito desse negócio de parte 1, parte 2, não. Então vamos lá. Oi, Lilica, sua linda. Eu espero que você e todos os inscritos estejam bem, pois eu no momento não estou. Pois esse relato que eu trouxe hoje para o seu canal acaba totalmente com o meu mental. Este relato não tem sobrenatural, mas é muito importante para mim que você leia, para que tudo não tenha sido em vão. Então vamos para o relato e todos os nomes estão trocados e ela também separou por capítulos, tá bom? Capítulo 1. Quando o circo mudou a minha vida. Meu nome é Luana e quando tudo isso começou, eu tinha apenas 14 anos. Eu era uma menina simples, sonhadora, daquelas que acreditam em amor, em destino e em finais felizes. Eu morava na capital do Rio de Janeiro e levava uma vida sem grandes acontecimentos. Até que em 1993, algo diferente chegou no meu bairro, um circo. Naquela época, aquilo era um verdadeiro acontecimento. Não que hoje não seja, mas antes, tudo era mais simples. Não existia celular, internet, essas distrações todas. O circo era mágico, era novidade, era motivo de alegria para todo mundo. As pessoas comentavam, se arrumavam para ir, era quase um evento ali da cidade. Eu fui com as minhas irmãs assistir a um espetáculo, isso em uma sexta-feira à noite, e eu não fazia ideia de que aquela noite mudaria completamente a minha vida. No meio das luzes, músicas e apresentações, eu vi ele, Gilson, o palhaço. Mas para mim ele não era só um palhaço. Tinha algo diferente no olhar dele, algo que me chamou a atenção de um jeito que eu não sabia explicar. A gente começou com olhares tímidos, depois vieram os sorrisos, e quando eu percebi, eu já estava esperando por aquilo, sabe? Querendo vê-lo de novo. Eu comecei a voltar ao circo todos os dias. Eu sempre dava um jeito, sabe? Inventava ali alguma desculpa. E a cada encontro, a cada troca de olhar, aquilo crescia dentro de mim. E quando eu percebi, já não era mais curiosidade nem encanto, era amor. Era um amor forte demais para uma menina de 14 anos. Capítulo 2, o amor que me levou embora. O tempo passou rápido demais e quando eu percebi, o circo já estava nos seus últimos dias ali no bairro. Eu assisti ao último espetáculo, sabe, com o coração apertado, como se já estivesse sentindo muita saudade dele antes mesmo de perder. No dia seguinte, o circo estava sendo desmontado. Eu achei que tudo acabaria ali. Achei que aquela história ficaria só na memória como uma paixão passageira, mas não ficou. Ele apareceu na minha casa e eu nunca vou esquecer aquela cena. Ele chegou com um violão na mão e uma bíblia debaixo do braço, pois além de palhaço, ele sempre gostou de música. Sentou, conversou com minha família, tocou algumas músicas e então fez algo que ninguém esperava. Ele pediu minha mão em casamento, ali, na frente de todo mundo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu tremia, meus olhos brilhavam e eu não sabia se eu chorava ou sorria. Era tudo intenso demais. Minha mãe, que nunca foi muito de se importar com as coisas, simplesmente deixou. E eu fui. Eu larguei tudo, minha casa, minha vida, minha segurança, e fui embora com o circo, com ele,
acreditando que eu estava indo ao encontro do meu destino. Naquele momento eu não tinha medo de nada, porque eu estava muito apaixonada. Capítulo 3: A vida que ninguém vê. No começo tudo parecia um sonho. A vida no circo tinha seu encanto, suas cores, sua magia. Mas com o tempo a realidade foi se mostrando. A vida circense não é fácil, e isso ninguém conta. A gente vivia de forma simples, muitas vezes sem estrutura, banhos improvisados, banheiros precários, lugares diferentes a cada semana, calor, frio, estrada, cansaço constante. Mas eu aguentava tudo porque eu estava com ele. E quando a gente ama, a gente acredita que tudo vale a pena. E foi nesse meio de vida corrida e cheio de dificuldades que nasceram as minhas 3 primeiras filhas. Júlia, minha primogênita, depois Beatriz e depois Beth. Elas cresceram ali, no meio das lonas, das apresentações, das viagens. Era uma infância diferente, mas era a vida, que a gente tinha. Apesar de tudo, existia amor, existia união, existia uma sensação de que éramos uma família, mesmo sem ter muito. Mas o tempo passa e o cansaço chega. Capítulo 4: O dia em que tudo mudou. Depois de anos ali naquela vida, decidimos parar. Era 2003 quando fomos para a cidade natal dele, tentando começar uma vida mais normal, Ele começou a trabalhar com o irmão em uma oficina e eu fiquei responsável pela casa e pelas meninas. A gente morava em uma loja desativada, era só um cômodo grande e um banheiro no fundo. Não era confortável, mas era o que dava, pra gente naquele momento. Eu fazia o possível para manter tudo em ordem. Até que em um dia, isso já em 2004, tudo mudou. Eu estava preparando a janta quando ele chegou nervoso, bravo, discutindo comigo. E assim, sem motivo aparente. Talvez por estresse, mas assim, eu nunca soube o motivo daquela briga. As meninas estavam ali na calçada e conseguiam ver tudo. Ele saiu e aquela situação foi ficando pesada. E de repente eu comecei a passar mal. Meu corpo ficou fraco, minha visão escurecendo. Eu encostei na geladeira, apoiei assim a cabeça e só consegui falar: "Grita seu pai, eu tô passando mal." E desmaiei. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. E o que eu ouvi foi algo que ninguém imaginava. Pasmem, eu simplesmente estava em trabalho de parto, sendo que eu não tinha barriga, nenhum sintomas, nada. Era uma gravidez silenciosa. E naquele mesmo dia nasceu minha filha Sara. Ela nasceu saudável, forte, linda e até hoje parece um milagre para mim. Como uma vida inteira pode existir, dentro da gente sem a gente perceber, Mas enfim, capítulo 5, o sonho e o começo do pesadelo. Com o tempo, a vida, começou a melhorar, um pouco ali financeiramente. A gente foi se organizando, mudando de lugar, tentando se estabilizar. Até que um dia fomos ao Rio de Janeiro visitar minha família e algo inesperado aconteceu. Minha irmã Marilda nos deu uma casa. Ela tinha perdido o filho, ele foi assassinado e não queria mais morar naquele lugar onde tudo lembrava ele. E para mim aquilo era a realização de um sonho, ter uma casa própria, perto da minha mãe, com as minhas filhas, era tudo o que eu queria. Mas para ele não. Ele não ficou feliz e reclamava que não conseguiria emprego, que aquilo não daria certo. Mas mesmo assim, depois de muita conversa, acabou cedendo, e aceitando. Mas foi ali, naquele momento que, sem eu saber, começou o meu maior pesadelo. Pouco tempo depois, ele disse que precisava voltar para sua terra para trabalhar e prometeu que mandaria dinheiro e que voltaria assim que pudesse. E foi. No começo ele ligava, mandava dinheiro, parecia presente mesmo de longe e voltava sempre que possível. Estava dando para equilibrar, mesmo com a saudade, Assim, as meninas sentiram muito, mas foi assim que o destino escreveu. Capítulo 6, a doença, o abandono e a verdade. Eu comecei a sentir dores no peito, muita tosse, falta de apetite e meu corpo estava enfraquecendo. E eu não entendia direito o que estava acontecendo. Uma das minhas irmãs insistiu muito para que eu fosse ao médico e eu fui.
E aí veio o diagnóstico: tuberculose. Quando eu contei para ele, ele voltou por um tempo, cuidou de mim, ajudou em casa e ensinou a minha filha mais velha a cozinhar. Por um momento eu achei que as coisas poderiam voltar, sabe, a ser como antes, mas não voltaram. Ele foi embora novamente e dessa vez foi diferente. As ligações começaram a falhar, depois foram ficando raras, até que pararam completamente. Eu ligava, ele não atendia, eu esperava e ele não vinha. Mesmo assim, eu ainda acreditava, porque quando a gente ama de verdade, a gente insiste até quando não deveria mais existir esperança. Até que um dia, isso já em 2010, veio a ligação que acabou com tudo. Era uma mulher, a nova mulher dele. Ela desconfiou, encontrou o meu número e resolveu ligar. E naquele momento, o meu mundo acabou. Tudo que eu ainda sustentava dentro de mim desmoronou. Capítulo 7, o fim de mim. O fim de mim. Bom, depois daquela ligação, eu nunca mais fui a mesma. Até aquele momento, por mais difícil que estivesse sendo, eu ainda carregava dentro de mim uma esperança. Pequena, mas existia. Eu acreditava que ele podia voltar, que talvez tivesse, sei lá, acontecido alguma coisa e que ele não faria aquilo comigo, né, com a nossa família. Mas ouvir da boca de outra mulher que ele tinha uma nova vida, aquilo me quebrou de um jeito que eu não sei explicar. Parecia que arrancaram algo dentro de mim. Antes disso, eu estava melhorando, Liandra. Tinha até ganhado peso e os exames estavam começando a dar resultado positivo. Meu corpo parecia reagir, mas bastou aquela ligação e tudo desmoronou. Eu parei de lutar, parei de acreditar e parei de me cuidar. Eu fingia tomar os remédios, mas jogava fora ou escondia, eu não queria mais saber. Era como se não fizesse mais sentido continuar. Eu chorava escondido, principalmente à noite, quando as minhas filhas estavam dormindo. Eu não queria que elas me vissem daquele jeito, mas ao mesmo tempo eu já não tinha nem forças mais para disfarçar a situação. Meu corpo começou a definhar. Eu fui emagrecendo, ficando mais fraca, mais cansada, e coisas simples começaram a ficar difíceis. Levantar, andar, comer, tudo parecia pesado demais. E junto com o corpo, minha mente também foi indo embora. Eu me sentia vazia, sem vontade, sem esperança, e o pior de tudo, ainda amando. Ainda sentindo falta de quem me abandonou, sabe? Capítulo 8, a queda. O tempo foi passando e eu fui piorando cada vez mais. Minhas filhas viam, mas não entendiam tudo. E cada uma lidava de um jeito. Júlia já estava entrando naquela fase difícil, rebelde, confusa. Beatriz tentava assumir responsabilidade que, assim, responsabilidades, né, que não eram para a idade dela. E Beth e Sara ainda eram pequenas, inocentes demais para entender o que estava acontecendo. E eu assistia tudo sem conseguir reagir. Eu sabia que precisava ser forte por elas, mas eu não conseguia. Era como se eu estivesse afundando e por mais que eu tentasse subir, algo me puxava para baixo o tempo todo. Eu fui internada, meu estado já não era bom e eu fiquei um tempo no hospital sendo cuidada e medicada. Até que eu tive uma pequena melhora, mas era só por fora. Por dentro eu já tinha desistido. Depois de um mês eu voltei para casa por teimosia. Eu não queria mais ficar ali, eu queria estar perto das minhas filhas. Mas a realidade era dura. A luz da minha casa foi cortada, a gente não tinha dinheiro. E eu acabei indo para a casa da minha mãe. E ali eu fui ficando. Fui ficando cada dia mais fraca, cada dia mais distante de mim mesma. Capítulo 9, o Natal. Era novembro, né, virando ali dezembro de 2010. E o clima já era de fim. Eu sentia isso. Chegou o Natal, a gente passou na casa da minha mãe, todos juntos. Tinha comida simples, conversa, né, um pouco de alegria, ou pelo menos a gente tentava manter, né, ali um pouco de alegria. Eu até tomei uma taça, né, de champanhe, mas por dentro eu já não estava mais ali. Eu olhava as minhas filhas e sentia uma dor enorme. Uma dor de saber que eu não estaria ali por muito tempo. Uma dor de imaginar elas crescendo sem mim. Eu tentava guardar cada detalhe. O rosto delas, o jeito de falar, as risadas.
como se o meu coração estivesse tentando registrar tudo antes de ir embora. Mas eu não falava isso para ninguém, né? Eu guardava tudo para mim. Capítulo 10, a virada. Chegou o dia 31 de dezembro, o dia estava estranho, meio fechado, meio pesado, apesar do sol lá fora. E uma das minhas irmãs veio me visitar e insistir para que eu fosse para casa dela. Mas só dava para levar as duas menores, então eu chamei a Júlia e a Beatriz. Expliquei que elas iam para casa da Marilda. E Júlia aceitou na hora, mas Beatriz não. Ela chorou, bateu o pé e disse que não queria ir. E aquilo me doeu. Porque no fundo parecia que ela estava sentindo. Mas eu implorei para ela ir, pedi para cuidar da irmã até que ela aceitou. Talvez para que meu coração ficasse mais tranquilo, pois Júlia estava na adolescência. E sabe como é adolescente, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, que tudo se torna mais perigoso. Então Júlia e Beatriz foi para a casa de Marilda e eu e as minhas filhas menores fomos para a casa da minha outra irmã. Capítulo 11, os sinais. Eu estava muito fraca, deitei num colchão ali no chão da sala da casa da minha irmã. Meu corpo já não respondia como antes. Eu sentia um cansaço que não era normal, como se cada parte de mim estivesse desligando aos poucos. Foi quando o gatinho ali da casa veio e deitou ali do meu lado e ficou ali quietinho. E de repente, ele simplesmente morreu, ali do meu lado. E naquele momento eu senti um arrepio, sabe? Não foi medo, foi uma certeza. Algo dentro de mim disse que eu também estava indo. Capítulo 12, o corredor. Pouco depois da meia-noite eu passei muito mal. Fui levada às pressas para o hospital, mas não tinha quarto, não tinha vaga, então eu fiquei no corredor em uma maca, esperando. Os dias passaram, 1, 2, 3, 6 dias. Foram 6 dias ali sem atenção suficiente, sem o cuidado que eu precisava. Eu via pessoas passando, médicos, enfermeiros, tudo acontecendo ao redor, mas parecia que eu não fazia mais parte daquilo. Minha irmã foi me visitar, sentou perto de mim, olhou nos meus olhos e perguntou se eu queria que chamasse ele, o Gilson, que ela daria um jeito de encontrar ele. E mesmo depois de tudo que ele fez, eu disse que sim. Porque o amor, mesmo destruído, ainda estava ali. Então ela disse que só chamaria se eu comesse direitinho. E eu respondi: eles não me dão mais nada, nem o remédio mais. O médico disse que eu vou morrer, então eu aceitei. Naquele momento, eu já não estava mais lutando, eu só estava esperando. Capítulo 13, o último suspiro. Naquela noite ou naquele dia, eu já não sei mais, eu senti meu corpo ficando leve, minha respiração fraca, minha mente indo embora. Pensei nas minhas filhas, em cada uma delas, no que eu não ia ver, no que eu não ia viver e no abraço que eu não ia dar. E então eu fui, ali no corredor, sozinha, abandonada, sem cuidado, sem amor, vazia, sem nada. Capítulo 14, o que ficou de mim. Se você está lendo isso, eu só queria que você entendesse uma coisa. Eu não fui perfeita, eu errei, eu amei demais, eu acreditei demais, mas eu lutei, do jeito que eu consegui. E se tem algo que eu queria que ficasse, se tem algo que eu queria que ficasse da minha história, não é a dor, é o amor, porque mesmo no meio de tudo, ele existiu. E talvez seja isso que ainda me mantém viva, na memória de quem ficou. Capítulo final, quem conta esta história. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido cada parte dessa história como se fosse a Luana contando. E por muito tempo foi assim que eu também senti, como se a voz dela ainda estivesse aqui, como se cada lembrança ainda estivesse aqui. Mas a verdade é outra. Quem escreveu tudo isso, foi eu, Beatriz, segunda filha da Luana. Eu não vivi essa história só ouvindo, então eu vivi... eu não vivi essa história só ouvindo. Eu vivi vendo mesmo, Eu era pequena, mas eu lembro. Eu lembro do circo, mesmo que em pedaços. Eu lembro das viagens, da lona, das mudanças, da gente indo de um lugar para o outro, sem saber exatamente onde ia parar. Eu lembro da minha mãe sempre tentando manter tudo em pé,
mesmo quando não tinha nada. Lembro do meu pai também no começo, né, presente, brincando, trabalhando e sendo parte da nossa vida. E lembro principalmente de quando ele começou a sumir, primeiro aos poucos, depois completamente. Mas o que eu nunca vou esquecer é da minha mãe. Eu vi minha mãe amar de um jeito que hoje eu sei que é raro, e ela amou até o fim. Mesmo sendo deixada, mesmo sendo esquecida, mesmo sendo trocada, ela continuou amando. E eu vi isso de perto. Eu vi ela esperar, eu vi ela defender ele, mesmo quando todo mundo já dizia que ele tinha abandonado a gente. Eu vi ela criar esperanças onde já não existia mais nada. E depois eu vi ela quebrar. Aquela ligação eu lembro, pois foi eu que atendi primeiro. Eu achei estranho uma mulher fazendo perguntas como se fosse uma entrevista e eu nem imaginei o que estava por trás daquilo. E quando a minha mãe pegou o telefone, eu nunca vou esquecer. O jeito que ela tremia, que ela chorava, que a voz dela mudou. E foi ali que eu entendi, mesmo sendo criança, que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. E depois disso, minha mãe foi sumindo aos poucos. Não de um dia para o outro, foi devagar. Ela foi ficando mais quieta, mais triste, mais distante. E eu via ela chorando escondido, via ela sem força. Eu via ela deixando de fazer coisas simples e mesmo sem entender tudo, eu sentia. Sentia que estava perdendo a minha mãe, mesmo ela ainda estando ali. Eu tive que crescer cedo, muito cedo. Assumir coisas que não eram para minha idade. Enquanto muita gente da minha idade estava brincando, eu estava tentando ajudar em casa, cuidar das minhas irmãs e prestar atenção em tudo. E mesmo assim eu não consegui salvar ela. E essa é uma dor que fica. Eu lembro do dia que eu não queria ir embora. Eu sentia alguma coisa, eu não sei explicar, mas eu não queria sair de perto dela. Eu chorei, eu bati o pé, mas eu fui. E isso me acompanha até hoje. Porque uma parte de mim sente que aquele foi o último momento que eu poderia ter ficado com ela. Depois disso veio a notícia. Minha mãe, né, faleceu no corredor de um hospital sozinha. E isso é algo que nunca vai fazer sentido para mim. Uma mulher que lutou tanto, que passou por tanta coisa, terminar assim. Eu cresci, mas essa história nunca saiu de mim e eu carrego cada detalhe, cada lembrança e cada dor. E eu escrevi isso não só para contar o que aconteceu, mas para que ela não seja esquecida, porque a história dela para que a história dela não exista, para que as pessoas saibam que por trás de tudo isso existia uma mulher, uma mãe, uma pessoa que só queria ser feliz. E eu não sei se isso foi destino, se foi algo maior, se foi só o amor errado, mas eu sei que foi muito injusto. E até hoje eu sinto falta dela todos os dias. E se um dia eu puder encontrar a minha mãe de novo, eu só queria poder abraçar ela e dizer: eu nunca abandonei você. E aí, né, gente, essa aqui fica como a primeira parte, né? Aí eu vou voltar lá em cima porque tem a segunda parte, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, porque é bem grandinho, né? Deixa eu só ver aqui. Aí, beleza. Aí ela mandou a segunda parte. Essa segunda parte, gente, tem fotos, tá? Mas aí é óbvio que eu não posso mostrar as fotos. E aí também tem os nomes verdadeiros, né? Das pessoas, enfim, que os nomes foram substituídos. Aí tem as fotinhas e tudo mais. E, nossa, eu já tive... É porque tem uma foto que é de um aniversário. Eu já tive um aniversário com esse tema da Minnie do Mickey. É tipo muito anos 2000 isso. Bom, vamos lá. Oi, Lilica, essa é a parte 2 para esclarecer algumas dúvidas, então vamos para a parte 2. A menina que ficou. Quando a minha mãe se foi, eu tinha 11 anos, a Júlia 14, Beth 9 e Sara 6. Eu ainda era uma criança, mas naquele momento eu deixei de ser, porque alguém precisava segurar tudo. Alguém precisava continuar e esse alguém acabou sendo eu. Antes dela partir, minha mãe deixou um recado para minha tia. Não foi olhando nos meus olhos, não foi me abraçando, mas mesmo assim chegou até mim como um peso que eu carrego até hoje. Ela disse que era para eu cuidar das minhas irmãs. E aquilo não entrou em mim como um simples pedido. Entrou como uma missão, como se fosse a última coisa que ela me confiou nesse mundo. E eu nunca esqueci. Depois do enterro, a gente voltou para casa e aquele momento é um momento que eu não consigo explicar direito, mas parecia que tudo tinha perdido sentido.
A casa estava silenciosa de um jeito estranho, vazio, pesado, como se faltasse ar ali dentro. Mas a vida não parou pra gente, né, pra gente poder sofrer, né, ter ali o nosso momento. Tinha que fazer comida, tinha que cuidar das meninas, a gente tinha que continuar. Eu fui pra cozinha sem saber direito o que estava fazendo, sem saber nem por onde começar, mas eu fiz. Do jeito que Deus do jeito que deu e com a cabeça cheia. E também com o coração apertado e uma dor que eu nem entendia ainda. Quando eu fui dar a janta para Sara, ela não quis comer. Ficou me olhando quietinha com aquele olhar inocente, mas ao mesmo tempo cheio de dúvida. E então ela me perguntou: minha mãe não vai mais voltar? Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou de um jeito que nunca mais voltou para o lugar. Eu não sabia o que responder. Eu queria mentir, eu queria proteger ela. Eu queria dizer que sim, que a nossa mãe ia voltar, que aquilo era só uma fase. Mas eu não consegui. Minha garganta travou, os meus olhos encheram ali de lágrimas e a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. E foi ali que eu entendi que não era só eu que tinha perdido a minha mãe, né? As minhas irmãs também tinham. E naquele instante, mesmo sem querer, mesmo sem estar pronta, eu virei responsável por elas. Depois disso, nós fomos morar com a minha avó e com minha tia, que vamos chamar de Elisa. E foi aí que a vida ficou ainda mais difícil, porque além da dor de perder a minha mãe, veio o peso de não ter mais um lugar nosso. Morar com os outros nunca é fácil, e a gente sentiu isso todos os dias. Tudo era jogado na cara, tudo virava cobrança. Tudo parecia lembrar que a gente estava ali dependendo, sabe? E aquilo machucava ainda mais, porque a gente já estava destruídas por dentro, né? E ainda tinha que lidar com isso. Júlia, por ser mais velha, acabou indo morar com a Marilda. E eu fiquei com Beth e Sara. E ali eu virei mãe. Não porque eu quis, mas porque eu precisei. Eu comecei a cuidar de tudo, pensar em tudo, me preocupar com tudo. Coisas que não deveriam passar pela cabeça de uma menina de 11 anos, mas passaram e ficaram. Eu tentava ser forte o tempo todo porque eu sentia que eu não podia desmoronar, né? Se eu caísse, quem ia segurar as minhas irmãs? Então eu engolia tudo. Eu não falava sobre o que eu sentia, eu não desabafava, não chorava na frente de ninguém. E eu guardava tudo dentro de mim. E esse tudo foi virando um peso enorme. Uma dor silenciosa, uma tristeza constante, uma coisa que me acompanhava ali o tempo todo e que ninguém via de verdade. Hoje eu sei que era depressão, mas na época eu só sentia e continuava, porque não tinha opção de parar. Com o tempo, meu pai reapareceu, depois de tudo. Depois que minha mãe já não estava mais aqui. E foi minha tia Marilda que conseguiu contato com ele e deu a notícia. E então ele começou a ligar, mas eu não queria atender. Eu não queria ouvir a voz dele, não queria saber dele, não queria ter nenhum tipo de contato. Para mim, ele tinha deixado de existir no momento em que abandonou a gente. Minha tia Elisa ainda tentou me convencer falando de Deus, dizendo que Jesus perdoou seus inimigos e que a gente também precisava fazer o mesmo. Mas aquilo não fazia sentido para mim, porque o que eu sentia era muito maior. Era raiva, era nojo, era desprezo, era tudo junto. Eu não queria perdoar e eu não achava justo. Até que um dia eu lembrei de uma conversa com a minha mãe. A gente estava em casa, só nós duas, conversando, e ela me perguntou se o meu pai voltasse, se eu perdoaria. E eu respondi que não, sem pensar. E então eu perguntei para ela se ela perdoaria. E ela disse que sim. Disse que a gente não deve guardar rancor das pessoas. Na época eu não entendi, mas depois aquilo voltou para mim com muita força. E foi por causa dela que eu tentei, não por ele, mas por ela, pela minha mãe. Eu comecei a atender as ligações, comecei a conversar, mas ainda fria, distante, sem carinho. Eu perdoei, entre aspas, mas não esqueci. E nunca vou esquecer. Os anos foram passando, né, e aos poucos eu fui reconstruindo essa relação com ele. Não foi fácil, não foi rápido e não foi simples, mas aconteceu. Hoje eu tenho 27 anos e posso dizer que eu tenho uma relação boa com meu pai, mas isso não apaga nada.
Não apaga a dor, não apaga a ausência e não apaga tudo que a gente viveu. Porque tem coisas que não se esquecem, se carregam. A verdade é que uma parte de mim ainda é aquela menina de 11 anos, aquela que perdeu a mãe cedo demais, que teve que crescer sem querer e que teve que ser forte quando tudo o que queria era colo. Eu nunca consegui simplesmente superar. Eu aprendi a continuar, são coisas totalmente diferentes. Hoje eu faço acompanhamento e carrego comigo 3 diagnósticos, né? Depressão maior, transtorno de ansiedade generalizada e luto platônico, ou luto crônico. Tudo isso não surgiu do nada. Tudo isso veio de tudo que eu vivi, de tudo que eu guardei, de tudo que eu não consegui colocar para fora. E sigo vivendo do jeito que eu consigo. Tem dias que são mais leves, mas tem dias que ainda dói muito. Dias em que a saudade aperta de um jeito que parece que foi ontem. Dias em que eu lembro de tudo, de cada detalhe, de cada momento. E parece que aquela menina de 11 anos ainda está aqui dentro de mim tentando entender o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu continuo. Porque de alguma forma, eu ainda estou aqui e mesmo com toda essa dor, eu carrego a minha mãe em mim. No jeito que eu amo, no jeito que eu cuido e no jeito que eu sigo em frente. Se hoje eu consegui chegar até aqui, foi por ela. E por aquela promessa silenciosa, né, que eu nunca falei em voz alta, mas que eu cumpro todos os dias, cuidar das minhas irmãs e não deixar a história dela morrer. Porque ela não foi só dor, ela foi amor e isso ninguém tira de mim. Bom, essa foi a parte 2 e essa história é importante para os próximos relatos, né, que eu irei lhe enviar. Hoje eu tenho 2 filhos, né, um casal, e eu tenho um relato com a minha filha que tem relação com a minha mãe, que é um relato sobrenatural. Tenho relatos também de aparições que aconteceu comigo e, assim, relatos de maledite, inveja, com entidades, com sobrenatural no circo. Então, fica ligada no seu e-mail que a menina do circo tem vários relatos para te enviar. Eu amo seu canal, a sua voz e só... E só reajo com você no meu fone. Te amo, Li, beijos e eu vejo você nos próximos relatos. Ai, legal, ela lembrou do que eu falo no final. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Gente, assim, realmente muito complicado, né? Porque você realmente dar o perdão não significa que você perdoou e que você vai deixar a pessoa ali viver com você e tudo mais, né? São coisas bem diferentes. E é difícil, né? É muito difícil, mas perdoar de certa forma é importante pra gente se livrar aí de dívidas kármicas e tal. Mas eu acredito muito naquilo, né? Perdoar, sim, mas voltar a conviver. Tratar como se realmente fosse um pai, com aquele carinho, com aquele amor. Eu acho que é uma coisa que não dá, né? É impossível. Bom, pelo menos eu não conseguiria, porque eu ia sempre ficar lembrando, martelando aqui na minha cabeça, assim, que tudo isso aconteceu por causa dele, né? A questão da morte ali da sua mãe, enfim, coisas do tipo, então... Aí é até complicado de falar, né? De dizer. Mas, de certa forma, tudo o que aconteceu na vida de vocês foi por causa dele. Então, ai, gente, é muito difícil perdoar, né? Muito, muito, muito. Porque aí você começa a pensar. Aí quando você vai ver, você já tá pensando demais, você já tá com raiva da pessoa de novo. Então, às vezes é bom nem pensar tanto, né? Mas que bom que hoje você faz acompanhamento, né? Tá tratando isso na terapia. Isso é muito, muito, muito importante. Ainda mais depois que se passa por uma coisa tão traumática, e isso foi durante muitos anos, né? Então, querendo ou não, foram muitos anos vivendo algo traumático. Então, tem que fazer terapia, tem que ir numa psiquiatra mesmo, porque senão acaba que chega um momento que a nossa própria mente não aguenta, né, a lidar com tudo isso, né, sozinho. Então, realmente, o acompanhamento é extremamente importante. Mas que bom que hoje, né, você tá bem, as suas irmãs estão bem. E eu fico imaginando, assim, o que, sei lá, passa na cabeça, né, do seu pai, né? Tipo, será que ele se arrepende? Será que ele se arrependeu de ter largado vocês? Ou será que não, né, só voltou mesmo por voltar? Enfim, eu fico muito curiosa quanto a isso. Porque, assim, o que passa na cabeça da pessoa, né? Tipo, do nada ele tem ali uma família, né? Esposa, filhas. E aí simplesmente some, deixa todo mundo pra lá, tá nem aí, tipo... Enfim, né? O que será que passa na cabeça da pessoa? Será que em nenhum momento ela não pensa que ela tá fazendo um mal gigantesco a várias pessoas com aquela reação... a reação não, né? Com aquela atitude, né, dele. Aí eu fico pensando, né? Será que
A pessoa não para um minutinho, sabe, antes de tomar atitude, tipo, eu acho que as minhas filhas vão sofrer muito, acho melhor eu não agir assim. Aí não, vai lá e age de qualquer jeito. Então, assim, fico muito curiosa quanto a isso. Mas, de qualquer forma, tá? Muito obrigada por ter mandado o relato. Aí ela também mandou foto, né, gente? Igual eu comentei. Mas aí eu não posso estar mostrando aqui pra vocês, né? Que é foto da família, com os nomes, né, verdadeiros, né? Então é óbvio que eu não vou mostrar. Mas é isso, ó. Um beijo a todos vocês, em especial, né, a moça que enviou o relato. Muito obrigada. Um relato pesado, difícil, então você provavelmente ficou relembrando tudo enquanto escrevi, então eu imagino que não seja fácil, então muito obrigada, tá? Por ter escolhido reviver isso para poder escrever aqui pro canal. Então, muito obrigada. E também muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Ó, um beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.